Na mesma floresta onde o sangue foi derramado pelos mártires do Evangelho, uma jovem morral, doente, marcada por cicatrizes e silenciosa, caminharia sozinha, não por medo, mas por amor. Seus passos ecoavam uma revolução silenciosa. Seu nome era Kateri Tekakwitha, e ela se tornaria a primeira santa indígena americana. Kateri Tekakwitha nasceu em 1656 na aldeia Morral de Ocernenon, atual Auresville, Nova York. Seu pai era um chefe morral. Sua mãe era uma cristã algonquina, uma mulher batizada pelos jesuítas. Em suas veias corriam tanto a força de seu povo quanto a fé gentil do Evangelho. A tragédia a atingiu cedo. Uma epidemia de varíola ceifou a vida de toda a sua família. Kateri sobreviveu, mas a doença a deixou quase cega e com o rosto desfigurado por cicatrizes. Seu nome, Tekakwitha, significa aquela que esbarra nas coisas. À medida que crescia, Kateri sentia um profundo anseio, uma fome por algo mais do que a vida na aldeia e o casamento. Seus parentes tentaram forçá-la a se casar, mas ela resistiu. Quando os missionários jesuítas chegaram, as palavras de Cristo despertaram algo antigo e vivo dentro dela. Ela começou a aprender a fé em segredo, escondendo seu desejo de ser batizada. Aos 19 anos, Kateri foi batizada no domingo de Páscoa. Ela adotou o nome de Catarina, em homenagem a Santa Catarina de Sena, uma mulher conhecida por sua pureza. Penitência e devoção a Cristo, seu batismo lhe custou tudo. Seu clã a rejeitou. Ela foi ridicularizada, passou fome e foi acusada de feitiçaria. Mas seu amor por Cristo só se fortaleceu. Ansiando por viver em paz, Kateri viajou mais de 320 quilômetros a pé até a missão de Kanavak, perto da atual Montreal. Lá, entre outros cristãos nativos, ela finalmente encontrou um lar. Ela viveu apenas mais 5 anos, mas durante esses anos tornou-se uma chama viva de santidade. Kateri praticou intensos atos de penitência, ofereceu todo o seu sofrimento pela conversão de seu povo e fez um voto de virgindade, uma escolha radical em sua cultura. Em 17 de abril de 1680, aos 24 anos, Kateri Tekakwitha morreu, sussurrando: "Jesus, eu te amo." Momentos depois, testemunhas dizem que seu rosto marcado por cicatrizes se transformou, radiante, belo e sem marcas. Durante séculos, a devoção a Kateri cresceu em todas as Américas. Finalmente, em 21 de outubro de 2012, o Papa Bento XVI a declarou santa, a primeira indígena americana a ser canonizada. Eu não sou minha. Eu me entreguei a Jesus. São Kateri Tekakwitha, hoje, ela é a padroeira dos nativos americanos, da ecologia e daqueles perseguidos por sua fé, um farol de pureza e coragem em um mundo que ainda precisa de cura. Dia da festa, 14 de julho, patrocínio, nativos americanos, ecologia, ambientalismo e aqueles ridicularizados por sua fé. O que acontece quando a mente mais aguçada da Idade Média se ajoelha em humildade aos pés do crucificado? Esta é a história de São Boaventura, o doutor seráfico, cuja sabedoria guiou os papas, cuja santidade moldou os franciscanos e cuja visão via além da lógica humana, alcançando o mistério de Deus. Nascido em 1221 na pequena cidade italiana de Bagnoregio, Giovanni di Fidanza foi acometido por uma doença mortal ainda criança. Sua mãe desesperada rezou a São Francisco de Assis, então recém-canonizado. A criança se recuperou. Segundo a lenda, o próprio Francisco profetizou: "Ó buona ventura! Que boa sorte!" E assim o menino seria lembrado como Boaventura. Boaventura ingressou na ordem franciscana e foi enviado para estudar em Paris, onde seu brilhantismo logo se igualou ao de seus pares, como Tomás de Aquino. Mas Boaventura não era apenas um erudito, ele era um místico. Ele escreveu: "Se você aprende tudo, mas não arde em amor, não aprendeu nada." Ele ensinou que a jornada da alma para Deus começa no silêncio, é guiada pela humildade e termina na união com o amor divino. Sua obra-prima, A Jornada da Mente para Deus, permanece um clássico espiritual. Em 1257, com apenas 36 anos, Boaventura foi eleito ministro-geral dos franciscanos. A ordem crescia rapidamente, e se dividia sobre como seguir rigorosamente a pobreza de São Francisco. Boaventura os uniu, não pela força, mas pela santidade. Ele reescreveu a vida de São Francisco, dando aos frades um espelho santo para imitar. Quando o Papa Gregório X mais tarde o encontrou lavando pratos, entregou-lhe a chapéu de cardeal e bispado de Albano.
Boaventura secou humildemente as mãos antes de recebê-lo. Em 1274, Boaventura desempenhou um papel fundamental no Segundo Concílio de Lyon, trabalhando pela unidade entre Oriente e Ocidente. Mas antes do fim do concílio, ele morreu, misteriosamente, com apenas 53 anos. Alguns sussurravam veneno. Outros, providência. O certo é o seguinte: a Igreja perdeu uma de suas mentes mais brilhantes e corações mais radiantes. São Boaventura foi declarado doutor da Igreja em 1588. Sua festa é celebrada em 15 de julho. Ele disse certa vez: em tudo, considere o início, o desenvolvimento e o fim. E veja se isso leva a Deus. Sigamos este gigante franciscano, onde a razão encontra a revelação e tudo leva de volta ao amor. São Boaventura, rogai por nós, doutor da Igreja, amigo de São Tomás, coração dos franciscanos. O que você faria se pregar Cristo fizesse ser odiado, silenciado, até mesmo exilado pelos líderes da sua própria igreja? São Pompílio Maria Pirotti permaneceu firme na tempestade. Incompreendido, maltratado, mas ardendo de amor pelo Sagrado Coração, ele levou o fogo da caridade divina às salas de aula, confessionários e ruas da Itália. Nascido Domenico Michele Giovan Battista em Benevento em 1710, o menino que se tornaria Pompílio foi atraído pelas coisas de Deus desde cedo. Sua devoção a Maria e seu amor pelo conhecimento destacaram. Aos 16 anos, ingressou nos Escolápios, uma ordem religiosa dedicada à educação da juventude, e adotou o nome Pompílio Maria. Como professor, ele inspirava seus alunos não apenas com fatos, mas com fé. Enfatizava o amor, a oração e a virtude. Seus sermões simples tocavam os corações dos fiéis. Ele também possuía dons místicos, êxtases, profecia e a capacidade de ler almas em confissão, mas nem todos acolheu sua santidade. Rumores, inveja e tensões políticas levaram à sua expulsão do reino de Nápoles. Foi acusado de fanático, de perturbar a paz com suas pregações. Até mesmo líderes da igreja se voltaram contra ele. Ele nunca reagiu com raiva. Simplesmente obedeceu, serviu aos pobres e esperou no Senhor. Por fim, as acusações foram anuladas e ele retornou ao seu ministério. Seu lema: Viva Jesus, nosso amor, ecoou em cada coração que tocou. São Pompílio faleceu em 15 de julho de 1766, desgastado pelo amor e pelo serviço. Seu túmulo tornou-se um local de milagres e sua memória, uma fonte de inspiração para educadores e padres. Canonizado em 1934 pelo Papa Pio XI, ele continua sendo uma luz na Igreja, especialmente para aqueles que ensinam, servem e sofrem em silêncio, em um mundo que não compreende a fé. São Pompílio M. Pirotti nos lembra que a verdadeira grandeza reside em ensinar o amor, sofrer bem e viver para Jesus. Viva Jesus, nosso amor! São Pompílio M. Pirotti, festa, 15 de julho. Numa época em que padres eram caçados e igrejas fechadas, uma mulher corajosa arriscou a vida para manter acesa a chama da fé. Esta é a extraordinária história de Santa Maria Madalena Postel, a virgem destemida que desafiou uma revolução para servir aos pobres e construir um legado de misericórdia. Nascida como Julie Françoise Catherine Postel em 1756 na vila de Barfleur, Normandia, sua infância foi marcada por uma profunda devoção a Cristo e à Igreja. Ela recebeu uma excelente educação e abriu uma escola para meninas em sua casa aos 18 anos. Mas a história tinha outros planos. Durante a Revolução Francesa, a Igreja enfrentou um de seus momentos mais sombrios. Padres foram exilados, executados ou forçados a se esconder. Mas Maria Madalena Postel tornou-se uma luz nessa escuridão. Arriscando a vida, ela abrigou padres fugitivos, organizou catequese clandestina e até recebeu permissão especial para guardar o Santíssimo Sacramento em sua casa, um privilégio raro para uma leiga. Para muitos, ela era uma contrabandista de salvação. Após a Revolução, Júlia tornou-se irmã Maria Madalena e estava determinada a reconstruir não apenas igrejas, mas almas. Em 1807, fundou as Pobres Filhas da Misericórdia, dedicando sua vida à educação de jovens, ao cuidado dos pobres e à formação espiritual, com parcos recursos e uma fé inabalável. Ela e suas irmãs restauraram um convento em ruínas em Saint-Sauveur-le-Vicomte. Dessa base humilde, sua missão se espalhou e a misericórdia criou raízes. Mesmo depois dos 80 anos, ela permaneceu um pilar de força. Quando perguntada sobre como conseguia, respondia: é o bom Deus que faz tudo.
Ela morreu em 1846, deixando para trás uma congregação que continua sua missão em todo o mundo. Maria Madalena Postel foi canonizada pelo Papa Pio XI em 1925. Ela é um modelo de coragem, misericórdia e fidelidade a Cristo em tempos de caos. Quando outros fugiram da igreja, ela correu em sua direção. Quando a misericórdia escasseou, ela a multiplicou. Santa Maria Madalena Postel nos lembra: a santidade próspera mesmo na revolução. Antes de Santo Ambrósio acender o fogo da fé no coração de um império, houve uma mulher silenciosa que acendeu o fogo em sua alma. Santo Ambrósio Marcelina, a irmã que formou uma santa, nascida por volta do ano 330 em Trèveris, Gália, hoje Alemanha. Marcelina vinha da nobreza. Seu pai era prefeito romano e sua mãe, uma mulher de profunda fé. Quando ainda jovem, seu pai faleceu e a família mudou-se para Roma. Lá, Marcelina fez uma escolha radical por uma nobre. No dia de Natal, na presença do próprio Papa Libério, ela fez um voto de virgindade, escolhendo uma vida de oração, penitência e maternidade espiritual em vez de riqueza, casamento ou conforto. Ela não era apenas uma reclusa piedosa, Marcelina era uma mentora, especialmente para seu irmão mais novo, Ambrósio. Quando ele se tornou bispo de Milão inesperadamente em 374, foram o exemplo e a orientação de Marcelina que o ajudaram a abraçar seu chamado com sabedoria e humildade, enquanto Ambrósio pregava, desafiava imperadores e escrevia teologia que moldou a igreja. Marcelina orava. Sua vida claustral era o motor silencioso de seu sucesso, um exemplo de como a santidade nas sombras muitas vezes alimenta a luz nos outros. Ela nunca buscou a fama. Mas Santo Ambrósio diria mais tarde que a santidade dela superava a dele. Seu legado perdurou por meio de suas filhas espirituais, jovens que ela formou em castidade. Fé e coragem em uma época de decadência imperial, Santa Marcelina morreu por volta de 398 d.C. Ela nunca foi bispa, nunca teóloga, mas formou uma das maiores figuras da história da Igreja. Em seu silêncio, a Igreja encontrou força. Em sua pureza, encontrou clareza. E em sua vida oculta, encontramos um modelo de santidade que transforma o mundo, uma alma de cada vez. Ele deixou seu palácio na noite de núpcias, não para escapar da tristeza, mas para buscar a Deus. Por 17 anos, sua família o procurou, sem nunca saber que o mendigo à porta era seu próprio filho. Esta é a história assombrosa e sagrada de Santo Aleixo, o homem de Deus. Nascido em uma rica família senatorial romana no século IV, Aleixo estava destinado ao poder, à honra e ao prestígio. Seus pais, cristãos devotos, arranjaram-lhe um casamento nobre. Mas Aleixo ouviu um chamado mais profundo. Na mesma noite de seu casamento, ele desapareceu, deixando para trás sua noiva, sua riqueza e sua identidade. Ele buscava uma vida não de conforto, mas de total entrega a Deus. Aleixo viajou para o leste, para a cidade de Edessa, na Síria. Lá, viveu em extrema pobreza, sobrevivendo de esmolas e orações. Conhecido apenas como um pobre mendigo, passou 17 anos nos degraus de uma igreja dedicada à Santíssima Virgem Maria. Foi lá que sua santidade começou a brilhar. Os moradores locais notaram algo diferente: sua humildade, seu silêncio, sua oração constante. Começaram a sussurrar: este homem não é como os outros. Este homem é santo. Quando sua identidade quase foi descoberta, Aleixo fugiu mais uma vez, desta vez, de volta a Roma. Mas, em vez de se revelar, retornou à família disfarçado. Seu próprio pai, Eufêmio, o acolheu como mendigo. Não reconhecendo o filho, cedeu-lhe um lugar sob a escadaria do palácio. Lá, Aleixo viveu por mais 17 anos, escarnecido pelos servos, ignorado pela família, oferecendo silenciosamente seus sofrimentos a Deus. Foi somente após sua morte que a verdade foi revelada. Em suas mãos sem vida, havia um pergaminho, sua mensagem final. Nele, ele havia escrito sua identidade, sua missão e seu amor a Deus. O Papa e o Imperador compareceram ao seu funeral. O mendigo sob a escada foi aclamado como santo. Santo Aleixo ficou conhecido como o Homem de Deus. Ele é venerado tanto na Igreja Oriental quanto na Ocidental como um modelo de humildade, desapego e confiança radical na providência divina. Sua festa é celebrada em 17 de julho no calendário romano e em 17 de março na tradição bizantina. Sua história nos lembra que, às vezes, os maiores santos caminham entre nós, despercebidos.
O que estamos dispostos a deixar para trás, para verdadeiramente seguir a Deus? No silêncio da humildade, Santo Aleixo encontrou glória não aos olhos dos homens, mas no coração do céu. Assine a lendas dos santos e saiba mais sobre os santos ocultos. O que fazer quando Roma está em chamas? Piratas estão às portas e o próprio coração da cristandade está em perigo. No ano de 847, um humilde monge que se tornou papa se levantaria, não apenas para pregar, mas para defender. Esta é a história do Papa São Leão IV, o pastor guerreiro que fortificou a cidade eterna com mais do que apenas fé. Leão nasceu em Roma por volta do ano 790, criado perto da igreja de São Martinho. Conhecido por sua piedade e erudição, ingressou no mosteiro beneditino ainda jovem. Sua santidade e sabedoria o levaram a ser ordenado padre, em 847, após a morte do Papa Sérgio II. Leão foi eleito papa por unanimidade pelo clero e pelo povo. Apenas alguns meses após seu papado, o desastre aconteceu. Uma enorme frota de invasores sarracenos subiu o Tibre e atacou Roma, incendiando partes da cidade, incluindo a grande Basílica de São Paulo fora dos muros. O Papa Leão IV não recuou. Ele reagiu com determinação. Leão iniciou um projeto ousado, a construção de muralhas fortificadas ao redor da colina do Vaticano, mais tarde conhecida como Cidade Leonina. Essa obra monumental não apenas protegia a Basílica de São Pedro, mas também simbolizava a resiliência da Igreja. Até os imperadores notaram. O imperador Luís II enviou ajuda em soldados e suprimentos, reconhecendo a força de liderança de Leão. 3 anos depois, outra frota sarracena se aproximou. Mas, desta vez, as forças cristãs, abençoadas e inspiradas pelo Papa Leão, os encontraram no mar perto de Ostia. Antes da batalha, Leão abençoou pessoalmente as tropas. Uma tempestade milagrosa dispersou a frota inimiga. Roma foi poupada. Essa vitória tornou-se um ponto de virada na defesa da Europa cristã. O Papa Leão IV não foi apenas um defensor com pedra e espada. Ele fortaleceu a Igreja espiritualmente, restaurando igrejas, realizando sínodos para preservar a ortodoxia e defendendo a unidade da fé em tempos turbulentos. Ele foi uma ponte entre o Oriente e o Ocidente e um verdadeiro pai para o seu povo. São Leão IV morreu em 17 de julho de 855, lembrado não apenas como um construtor de muros, mas também como um construtor de esperança. Seu legado está gravado nas próprias pedras do Vaticano e no coração de uma igreja que se manteve de pé porque ele ousou liderar. Santo, defensor, construtor, São Leão IV, o Papa que não deixou Roma cair. Se você gostou desta história de fé e coragem, curta, compartilhe, comente e inscreva-se em nosso pequeno canal. Seu apoio realmente nos inspira a continuar criando mais histórias lindas sobre os santos. Deus te abençoe.